Beyoncé. Trabalho com vida acadêmica, com hobby, com vida social. Quase me ensinou o que era ser negro. Escancarou na minha cara. É que eu considero um trabalho de 8 horas com um TCC, que a gente precisa fazer em 4 meses. O meu fim de semana foi resumido em telas. Pude entender que a minha própria fala acaba sendo a minha arte. Aproveitando que eu tô falante, então o meu TCC ele vai estudar um álbum da música pop, né? Porque a minha vida vai se resumir a isso pelo menos nos próximos 4, 5 meses. Então, galera, acordei meio reflexivo, porque na verdade eu fui dormir bem reflexivo, pelo fato de eu estar numa fase da vida não é muito agradável, na verdade, porque é aquela fase que a gente concilia trabalho com vida acadêmica, com hobby, com vida social, que na verdade esse último eu já tô quase desistindo de tentar conciliar. Não precisa. Mentira, precisa sim, é muito importante. Principalmente quando na vida acadêmica a gente tá falando de um TCC. A gente vai considerar um trabalho de 8 horas com um TCC, que a gente precisa fazer em 4 meses. Então, assim, como isso é possível? Até agora eu comecei já, né, mas eu não realizei ainda. Como eu vou fazer um trabalho de papo de mais de 100 páginas, escrevendo? O meu fim de semana foi resumido em telas. Que delícia, então tira amor. Oi, Suzy, que coisa boa, né? E não foi por vontade própria, não foi porque eu quis ficar scrollando no TikTok ou vendo vídeo no YouTube, na verdade não. Eu fui obrigado a ficar vendo coisa do TCC. E digitando, e lendo, e pesquisando, até ficar com dor de cabeça. Então, o papo de eu reservar uma tarde inteira pra isso, manhã, tarde pra isso. E tá só no começo. Hum. Esse é um dos motivos também pelo qual eu tô fazendo isso aqui. Eu comecei a postar conteúdo ano passado, em maio do ano passado, vai fazer um ano. Mas, claro, só pensando em TikTok inicialmente. E pensando em postar vídeo todos os dias, e como encontrar um público, e como falar com pessoas, e como, sabe, viralizar, obviamente, como ganhar muito seguidor e tudo mais, era a minha meta inicial. Depois eu fui entendendo que eu gostava de fazer vídeos mais longos. Eu gostava de pesquisar, gostava de ter uma edição mais elaboradinha, gostava de trazer fontes, trazer dados, trazer a minha vivência, principalmente falando com pessoas pretas e conversando sobre a cultura negra aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não fala sobre isso, ou pouco se fala sobre isso pro resto do Brasil. E eu consegui fazer isso várias vezes. Fiz vídeos que não viralizaram, mas atingiram um público muito grande, sabe? Chegaram em outros estados e fizeram as pessoas olharem para o Sul de uma forma talvez um pouquinho mais diferente. Porque o meu princípio na comunicação, eu estou estudando publicidade e propaganda e fazendo TCC sobre isso, justamente, sempre foi falar com pessoas e me conectar com pessoas através da arte, inicialmente, mas depois eu pude entender que a minha própria fala acaba sendo a minha arte. Me conectar com essas pessoas de uma forma que eu pudesse transformar pelo menos um resquício de pensamento delas, assim, sabe? E eu acredito que com esses vídeos eu consegui fazer isso. Entendi que com os vídeos mais elaborados eu podia fazer isso, eu podia me dedicar a isso. Só que acabou que num meio de TikTok e Instagram, onde tudo é muito rápido e acelerado, e os vídeos que bombam e são valorizados são aqueles extremamente rápidos e dopaminérgicos, eu comecei a desacelerar. Eu comecei a ver que talvez eu não quisesse fazer isso, talvez, talvez eu devesse ir para outro caminho, e isso começou a me deixar bem mal, na verdade, meio abatido, porque a minha vontade de postar vídeos não acompanhava o meu processo criativo. Então eu queria postar muitos vídeos, mas a minha energia, meu tempo mesmo de criar não era maior do que isso. Eu não estava conseguindo conciliar essas duas coisas. Isso estava me incomodando e me desmotivava
a fazer qualquer coisa. Então eu vinha há muito tempo sem postar nada, tipo, pra mim, né? Talvez para as pessoas que me acompanham, pra mini comunidade que eu formei ali, talvez eu ainda esteja numa constante de conteúdo. Eu espero. Olho pro YouTube com essa oportunidade, assim, né? Principalmente agora, pensando num TCC, eu vou ter menos tempo ainda pra produzir, criar, fazer um conteúdo rápido e pegar um conteúdo desse tamanho e colocar em 1 minuto e 30 no máximo, sabe? Então eu olho pro YouTube dessa forma de não me pressionar tanto a criar conteúdo e fazer disso aqui, da minha vida, dos meus pensamentos, o meu próprio conteúdo. Pode me facilitar muito as ideias, a produção. Comprei câmera nova, microfone, justamente para facilitar isso para mim, mas não fazer com que essa fonte de pensamento e criatividade se esvair ou se perder, sabe? Então, não é porque eu vou estar 100% focado ou 80% focado no meu TCC que eu vou ter que deixar esses 20% aqui de lado, né? Porque acaba que quando eu falo de conciliar trabalho, vida acadêmica, hobby, o hobby eu falo muito de dança, eu falo muito disso aqui, que pra mim é um hobby que tá virando profissão, felizmente, então que eu tô podendo investir mais, tô podendo investir em coisas novas pra trabalhar aqui, sabe? E, enfim, já tô recebendo por isso também. Um resumo nada resumido do que eu tô fazendo aqui. Agora até mudei a playlist, porque, aproveitando que eu tô falante, vamos falar um pouco desse TCC em si? Eu sempre quis, quando entrei na comunicação, sempre quis trabalhar pro lado mais voltado à música, que é algo que me motiva muito a pensar e acreditar num mundo de forma até política. Então, até coloquei na justificativa do meu projeto de pesquisa, que essa pesquisa em si que eu tô fazendo, ela foi muito motivada por Beyoncé. Porque eu lembro do primeiro momento que eu escutei e eu entendi a ambiguidade que existe por trás do refrão de Formation, que pode ser lido de duas formas. Ok, ladies, now let's get information, que é o nome da música, é informação. Ou também, ok, ladies, now let's get information, tudo junto, que é informação. Então vamos atrás de informação, vamos se movimentar politicamente. E não só formation, mas o Lemonade inteiro quase me ensinou o que era ser negro, entendeu? E colocou, escancarou na minha cara, algo que, ok, eu já sabia, mas me evidenciou a seriedade daquilo. Que beleza, num contexto dos Estados Unidos, mas que eu consegui trazer pra cá e começar a pesquisar a partir daqui o que era ser negro no Brasil e o peso de ser negro no Brasil, no caso. Então, o meu TCC, ele vai estudar um álbum da música pop enquanto produto de comunicação. Especificamente, esse álbum tá tocando agora, porque eu troquei a playlist. Eu queria estudar uma produção de disco fonográfica contemporânea que falasse sobre o Brasil e sobre o povo negro no Brasil. E eu não tinha esse álbum até então, sabe? Não lembrava de algo em 2025, pelo menos, que tivesse sido lançado com essa temática. Até que Urias me lança o Carranca. E se vocês já escutaram, já devem ter visto que ela fala justamente sobre essa narrativa de povo preto, sabe? Essa narrativa decolonial de valorização do povo preto e de valorizar nossa mente, nossa cabeça, valorizar nossa história, valorizar nossos caminhos até a liberdade. Essa nossa luta por liberdade. Quem é que pode ser livre? Quem é que pode, sabe, ter o direito de criar, ter o direito de pegar a criação dos outros e usar dessa forma, né? E quem é que tem o direito de voar? Quem tem a vontade de voar? O que que é esse Brasil? Eu ainda tô bem por cima da pesquisa, no caso, mas eu quero entender como o Carranca pode ser um álbum musical no caráter meio que pedagógico, assim, de ensinar uma contranarrativa de Brasil. O que que é contranarrativa de Brasil? A gente tem uma história do Brasil contada, que começa desde lá de Álvares, Pedro Álvares Cabral e do desenvolvimento das civilizações, povo preto escravizado, mas e a história desse povo preto que não foi contada, ou que foi omitida? Então, uma contranarrativa é quando uma história, a versão do povo preto, vai contra a versão que a gente vê nos livros de história. O meu estudo ele se motiva a olhar para o álbum Carranca como ele pode comunicar essa história de Brasil que não foi nos contada e que os livros de história não contam. E naquele samba enredo da Mangueira,
Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. É justamente essa premissa. Só que pegando o álbum Carranca como base de tudo, estudo de caso, sabe? Então eu pretendo analisar comentários, eu pretendo analisar as músicas, analisar como as pessoas recebem isso e como o álbum serviu de ensinamento, sabe? Pra gente entender a nossa história. Que basicamente é o processo que a música pop, tem sobre mim, sabe? Eu gosto muito dessas coisas que falam sobre política, mas fazendo muita arte. Vou mostrando o processo pra vocês. E é isso, porque eu vou continuar falando muito por aqui sobre isso, principalmente, né? Porque a minha vida vai se resumir a isso pelo menos nos próximos 4, 5 meses.